Melhor âncora voltou! Muito obrigada a todos vocês que toda semana mandam mensagem falando hashtag melhor âncora, volta Ju, tudo isso, porque eu tenho certeza que essa ancorinha que fica aqui girando, essa roletinha, ela é influenciada pelas mensagens de vocês. Então, agradeço. Você está saudando quem te pede como âncora, Ju? Oi? Você está saudando quem te pede como âncora? É lógico. Ou seja, ninguém. Ano eleitoral é isso. Toda a nossa audiência, mesmo quem não fala isso, não escreve isso para você, Aguinaldo, pensa isso dentro da sua mente, tá? Quero isso claro para você, querido. Porque às vezes a coisa não vem para fora, mas está lá dentro das pessoas. Tudo bem? E outra coisa que eu quero saudar quem está aqui e mandou milhões de cartas, e-mails, mensagens, directs, sinais de fumaça, com o hashtag Volta Irineu, volta para nós. Então, hoje com a gente aqui, o nosso convidado mais que especial, que é o nosso Irineu Toledo. Irineu, querido, Oi. Não deixa esse povo aqui... Amigos, olha... Estabilizar, viu? A gente quer você nesse programa. Obrigado, eu sou um cara assim, com um apelo muito forte de uma pessoa só, que tem muitos avatares aí. Eu tenho uma campanha digital forte com essa pessoa que me ajuda nisso. Obrigado. Muito bem! Nesse ano dos robôs que estão aí fazendo o estrago, será que são os robôs que estão pedindo Irineu Toledo de volta? Acho que não. Mas tudo bem. Gente, vamos trabalhar? Vamos. Bora! Bem-vindo, Aguinaldo. Bem-vindo, Kleber, tá? Não falei boa noite para vocês, mas boa noite para vocês. Boa noite. Vamos lá para o nosso Concordo e Discordo? Vai lá, Bora. Lombardi, solta a vinheta. Então, muito bem, voltamos aqui, o 4 em Pauta está de volta. Semana passada eu não tive no programa, gente, estou com uma saudade, acho que a Roletinha também estava com saudade de mim, mas eu estou mais com saudade de vocês. E hoje, no nosso Concordo e Discordo, a pergunta é uma pergunta super polêmica, vamos lá. Então, a pergunta é a seguinte: as empresas devem priorizar a satisfação de seus funcionários ou a dos seus clientes? Aguinaldo Oliveira, conta para nós. Tá bom. É. Vamos lá. Para mim é muito claro isso. Tá? Ih, o Kleber sumiu. O Kleber sumiu, voltou. O que foi, Kleber? Você está com algum tipo de restrição à minha pessoa? Quando eu vou falar, você some? O que acontece? Botão errado, né? Ah, O problema é numa pecinha que fica de frente com o computador. Eu só quero dizer isso. Eu também concordo com você, Kleber. Eu acho isso também. Mas vamos lá. Eu acredito que olha só, a pergunta vem assim, ó, as empresas devem priorizar a satisfação dos seus funcionários ou clientes. Então, a pergunta está me pedindo para priorizar. A palavra funcionário já não existe mais, né? Hoje a gente já não usa mais funcionário, a gente usa colaborador. E colaborador precisa fazer o quê? Colaborar. Então, o colaborador, ele colabora com a equipe. E colaborar é elaborar junto, elaborar em conjunto, fazer junto com o outro, ou junto com a equipe. Uma empresa só existe em função de resolver os problemas dos seus clientes, ou problema ou sonho. Nós existimos para resolver o problema dos outros. Nós não existimos para resolver os nossos problemas. Muita gente erra e acaba perdendo a empresa, perdendo oportunidades, justamente porque quer resolver seus próprios problemas. Isso acontece muito com um vendedor que pensa exclusivamente na sua comissão. Não resolve o problema do outro, consequentemente, perde. Ele pode até ganhar a venda, mas ele perde a longo prazo. Então, nós existimos para resolver o problema dos outros. E quando eu falo nós, eu e minha equipe toda, ou seja, eu priorizo o meu cliente e, obviamente, que dentro dessa prioridade do meu cliente, eu vou beneficiar também os meus colaboradores, porque, afinal, o interesse é de todo mundo. É isso que acontece. Então, vamos lá. A Ju e o Irineu ficaram no talvez, desce do muro aí. Ju concordou?
Não, peraí, Irineu na tela, concorda ou discorda? Então, eu estava aqui no... Não, primeiro foi na tela. Eu fiquei no discordo e no talvez. Em algum momento eu concordei com você. O talvez é o seguinte, dentro do Então vamos modelo zerar que a tela para o Irineu poder falar e a gente discordar dele. Vamos lá, gente. Bom, então, dentro do que a gente tem hoje de concepção de um novo mundo da gestão, não existe mais essa separação de quem eu atendo, quem é o outro. Todos nós somos o outro. Uma empresa atende, sim, o seu colaborador, porque nós estamos dentro de um ambiente social. É claro que esse colaborador ético, ele também está pensando no cliente de fora, no fornecedor. Então, a empresa, dentro do modelo que a gente tem, até tem umas letrinhas aí que entraram no ESG, cai nesse pacote, que é do humanismo. A principal função da empresa é atender o seu papel social. É claro que é ter lucro, é claro que é ter resultados, é claro que é ter performance, mas, enfim, se o funcionário não está feliz, se esse colaborador interno também não está feliz, o cliente que ele atende também não vai ser feliz com o atendimento que ele recebe. Então, não tem essa de atender o outro. Nós temos que ter a ideia do conjunto. Essa é a pegada humanista desses tempos em que a gente vive. Então tá. Muito bem, Irineu. Quem que você quer que... o Clebão não discordou nem concordou. Não sei, eu que tenho que falar. É que eu estou mais rápido que a dinâmica do programa, já concordei, já saí para a gente já partir para o debate. Então discorda. Eu estou aqui me coçando para falar. O Aguinaldo discorda. Não vai você. Eu discordei. Porque eu fiquei me coçando aqui para falar, porque é o seguinte, eu concordei com o Aguinaldo e concordei com o Irineu. Eu acho que essa visão humanista, quando a gente fala sobre o conceito de cliente interno e cliente externo. Cliente interno é aquele que compra suas ideias e repassa ela para frente. Aquela que compra suas ideias e colabora com as suas ideias. O cliente externo é aquilo que compra efetivamente o teu produto ou serviço e te paga por isso, né? A troca do cliente interno é a colaboração, a troca do cliente externo, ela está ligada a uma relação financeira. Quando a gente olha esse conceito, o Irineu tem total razão, é muito difícil você separar as coisas, porque o que é que você espera do seu cliente externo? Espera fidelidade, espera lealdade, espera colaboração. O que você espera do teu cliente interno? Lealdade, fidelidade e colaboração. E aí não dá para ter dois pesos, duas medidas. Você precisa ter estratégia para cada um deles. Porém, eu também concordo com o Aguinaldo que quando você usa a palavra priorizar, uma empresa sem cliente externo, ela não tem razão de ser. Ela deixa de ser uma empresa. Então, quando a gente fala em priorizar, obviamente, dentro da cadeia hierárquica, o cliente externo, ele precisa estar num campo de visão maior e a empresa também precisa alinhar valores com seus colaboradores, porque, às vezes, os interesses dos colaboradores não são equivalentes aos interesses do cliente externo. E essa é a grande chave da virada. O empresário, o gestor, precisa estar atento se os seus colaboradores estão alinhados às expectativas dos clientes, mas, sem dúvida nenhuma, em termos de priorização, uma empresa sem cliente não tem razão de ser. Sem cliente externo, não tem razão de ser. Pega essa tela. Aê! Nossa, finalmente, gente, meses depois, todo mundo concordou com o Kleber. Parabéns, gente. Esse momento aqui. Todo mundo faz um print dessa tela e coloca no Instagram do 4 em Pauta, falando: eu estava aqui e eu presenciei a história acontecendo. Entendeu? Vocês podem fazer isso, galera. Marca a gente lá. Vou falar, tá bom? Vamos zerar então as telas. Eu vou falar porque eu estou muito amorosa hoje. Eu concordei com todo mundo. Eu concordei com o Aguinaldo. Eu acho que sim, a gente está num mercado de trabalho, numa empresa para resolver os problemas do outro.
A gente realmente está aqui para resolver os problemas do cliente, então é importante que o cliente seja prioridade nas nossas vidas. Concordei com o Irineu, que falou sobre o humanismo, sobre como essas barreiras e fronteiras aí entre o que é colaborador e o que é externo já estão mais, enfim, estão mais inexistentes aí, estão mais, né, subjetivas, etc. Então, realmente é importante a gente ter essa visão do humano dentro da empresa. E também eu concordei aqui com o Kleber, que tipo, tá bom, somos todos clientes, mesmo os clientes internos, também são clientes da empresa, etc. O que eu queria colocar de pimentinha, e aí é um ponto que eu vou falar, que acho que todo mundo vai discordar de mim, né? Apesar da mamãe ter sido fofa aqui, concordado com todo mundo, é o seguinte, que é o ponto que a gente acabou conversando quando a gente escolheu essa pergunta, que é assim, quando, por exemplo, os interesses do seu cliente interno, que é o seu colaborador, são diferentes ou contraditórios aos interesses do seu cliente externo, o que você faz? Porque, na teoria, assim, se você for pensar numa empresa no mundo ideal, todos os interesses estão alinhados, né? Então, você tá bom, você está priorizando o cliente externo, mas, ao mesmo tempo, você está valorizando e tendo em conta os interesses do seu cliente interno, do seu colaborador, do seu funcionário, garantindo que esse funcionário esteja feliz e satisfeito e interessado em resolver o problema do cliente externo, conforme o Aguinaldo disse. Mas e quando esses interesses não são coincidentes? O que fazer? Né? Então, eu acho que essa pimentinha que eu quero dar, e a minha opinião sobre isso é que acho que vai fazer vocês discordarem de mim, é que nesse caso a gente tem que realmente pensar em entender quem são os nossos colaboradores, os nossos clientes internos, para entender o que esse público tem para oferecer e fazer com que a gente saiba se essas pessoas são as pessoas certas ou não, o que no final das contas me diz que a gente está priorizando, está colocando na frente, então não significa que eu vou ficar com essas pessoas, mas eu estou olhando primeiro para essas pessoas para entender o que essas pessoas estão entregando para o mercado e se realmente não tem como alinhar esses interesses, e depois olhando, então tá bom, então o que é o interesse que o meu cliente tem e como é que eu atendo esses interesses com quem eu tenho em casa, ou então assim, trocando algumas peças no meu tabuleiro aqui. Então, essa pimentinha dos interesses contraditórios é que eu queria deixar. Então, só para fechar, se eu posso entrar aqui, olha... Todo mundo vai replicar, mas você pode vai você, Irineu, vamos lá. Então, é o seguinte, o Zera cliente... a sua tela que a gente vai concordar ou discordar de você, não o cliente você tem mesmo, a razão, nem sempre. Então, a gente está num modelo, como você falou, esse comprometimento do funcionário, do colaborador, do propósito da empresa, está tudo muito bem atendido dentro da sua missão, a gente faz muito bem isso. Então, o cliente não pode vir e determinar o nosso jeito de fazer, o nosso jeito de entrega, porque, às vezes, o cliente pode trazer para a gente uma visão desconectada da nossa proposta para o mundo. Então, esse é o humanismo que a gente pode trabalhar. Agora, é claro que tem que ficar sempre atento em relação a isso. O cliente até aqui era rei, mas, enfim, as relações hoje, dentro da nova gestão, é que manda. Então, tem que ter o ganha, 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 e a gente tem que ter esse comprometimento, de fato, da equipe, ter a confiança. Tem um publicitário muito famoso, um dos pais da propaganda, o Ogilvy, ele chegava, e agradava muito a equipe dele, ele chegava a despedir o cliente. Ele mandava o bilhete tomando as dores do colaborador. Você não pode chegar aqui na minha empresa e dizer aquilo que você bem entende, porque minha empresa tem isso e aquilo. Então, ele tinha um comprometimento muito grande e fiava muito bem a sua equipe. É um cara das antigas, mas ele é muito citado ainda hoje, enfim, um dos papas da propaganda. Mas é isso, olha, se eu tenho ciência do que eu entrego, então, peraí, deixa eu ajustar esse cliente, ele também precisa ser informado, não é uma estupidez assim de mandar o cliente embora. Jamais faria isso. Mas eu quero dizer o seguinte, ó, vamos entender a ordem das coisas,
Nós todos cooperamos, seja eu cliente, seja eu fornecedor, seja eu CEO, seja, né, quem é que entrega e quem recebe. É isso. Aguinaldo, posso pular na sua frente? Sim. Pode, deve. Vou pular na tua frente. Eu concordei muito com o Irineu pelo seguinte: o gestor e a empresa é algo que não é muito valorizado quando a gente vem para o small business, né? Pequenos e médios negócios são as chamadas diretrizes estratégicas, entende? Dentro das diretrizes estratégicas tem uma coisa chamada valores. E os valores, como é feito, como culturalmente era feito aqui no Brasil, muito se misturando com os valores pessoais do dono da empresa, mas precisa olhar para os valores do negócio. A gente já falou sobre isso aqui. Se você não viu, pode voltar alguns episódios, você vai ver, a gente já falou sobre isso, e a gente já falou sobre o cliente sempre tem razão ou não. E eu concordo com isso. Então, o empresário, o gestor, o responsável por isso precisa criar um filtro muito grande de entender. Não é assim, o colaborador está desalinhado, eu mando embora. Né? Calma lá, cara pálida. Vamos conversar com o cara e vamos alinhar essa composição de valores e alinhar os interesses e dar a oportunidade da pessoa se ajustar. Opa, o cliente chegou aqui, falou, não é porque o cliente falou que eu vou sair fazendo. Se o que ele falou está alinhado às minhas diretrizes estratégicas, eu faço um exercício de melhoria no meu produto ou serviço. Se não está alinhado, digo, olha, cara, infelizmente não consigo atender às suas expectativas e protejo a minha equipe. Então, há necessidade desse filtro muito grande para poder dizer, ok, quem vem primeiro? Agora, dentro do ponto, volto a reafirmar, dentro do ponto de prioridade, sem cliente externo, uma empresa não tem razão de existir. Precisamos deixar isso muito bem claro. Agora, quando a gente olha para todo mundo concordando. Não vai fazer bobagem. Mas quando você chega num contexto mais extremo de você fazer uma análise, utilize filtros para entender ali qual é a melhor decisão a ser tomada. E os filtros quase sempre estão nas diretrizes estratégicas e quase sempre numa composição de valores fortes. Parei. Tinha até mais coisa para falar, mas parei. Melhor. Eu estou tudo dando uma muito dica, bem. tá? Sou sua amiga. Bora, Aguinaldo, você discordou aí de uma parte, e então, uma parte até do que o Irineu também comentou, e aí o Clebão pulou na sua frente, então devolvo a palavra para você. Olha, eu vejo da seguinte forma, eu vejo que o que acontece quando você tem colaboradores que querem uma coisa e clientes que querem outra coisa, é porque está faltando comunicação do gestor. Porque não faz sentido o colaborador querer uma coisa diferente daquilo que é bom para o negócio. Porque quando o colaborador quer algo diferente daquilo que é bom para o negócio, ele está sendo de duas uma, ou muito inconsequente ou muito egoísta. Egoísta se ele estiver pensando exclusivamente no agora, ou seja, eu me beneficio agora e a hora que a vaca for para o brejo eu vou embora, ou ele está sendo muito inconsequente, ou seja, não está pensando no futuro por falta realmente de percepção. E nesse caso, o que falta é o gestor chegar lá e mostrar para o cara, com toda a delicadeza, com todo o carinho, e falar assim, olha, uma empresa só existe se ela tiver cliente, e ela tem cliente quando ela soluciona o problema do cliente, ou o sonho do cliente, como eu disse na minha primeira participação. Às vezes, para resolver o problema do cliente, a gente tem que fazer alguma coisa que não é tão confortável para a gente. Eu fiquei esse tempo todo aqui tentando buscar em alguma vivência minha, algum exemplo que eu possa dar. Eu gosto muito de dar exemplo para contar um case, não considerando esse case como válido, como estatísticas de que sempre acontece assim, né? Às vezes um case pode ser só um case. Mas nesse em especial eu lembro de uma pessoa que não queria trabalhar de sábado. E eu trabalhava com escola de idiomas. A escola de idiomas tem uma baita de uma demanda de sábado. E a pessoa queria ser contratada, ou melhor, ela já tinha sido contratada e, em um determinado momento, ela veio justificar que ela não podia mais trabalhar de sábado, porque não queria, porque achava que o sábado não era um dia bom para ela trabalhar. E eu estava mostrando para ela o quê? O cliente nosso, que é o nosso aluno,
ele precisa vir de sábado. Como é que eu vou fazer? Vou fechar as portas aos sábados? A minha concorrência não vai fechar. E ainda que ela fechasse, o meu cliente continuaria sem ser atendido. Então, a nossa pergunta ela fala sobre prioridade, ela não fala sobre agradar todo mundo. E prioridade é uma palavra que só existe no singular, não existe prioridades. Uma vez que não existe prioridades, quando eu falo a respeito de... Eu sei que você está discordando, Ju, né, no conceitual, mas nesse caso aqui, se você está falando de prioridade entre cliente e colaborador, existe só uma, não dá para ter as duas. Né? Se você está pedindo para escolher, tá? Não dá para ter as duas. Então, nesse caso aí, a gente precisa mostrar para a parte que está mais perto da gente que a outra parte precisa ser atendida dentro daquilo que foi combinado, dentro daquilo que foi prometido, e não fora daquilo que foi prometido. É claro que se o cliente vier e falar, eu quero que seu colaborador plante bananeira para me agradar. Não combinei isso. Não é dentro disso que a gente está falando, é dentro daquilo que foi combinado de entregar. Eu vou fazer o maior esforço possível para entregar. E eu gostaria de encerrar minha fala lembrando um case que eu acho que eu já contei até no programa do Irineu uma vez, mas minha mãe falava muito o seguinte, pode estar a maior tropé aqui dentro de casa, mas a hora que chega a visita, quieto, cala a boca, fecha o bico. Porque visita é prioridade, a visita é o seu cliente. Nós aqui dentro de casa resolvemos nossa parada aqui dentro. Não, nunca na frente do cliente. Dessa maneira, eu entendo que nós priorizamos o cliente e procuramos adaptar nossa rotina àquilo que é vendável naquele momento. I'm waiting for you. Yes. Vou colocar um concordo só para... Porque eu estou Você vai colocar um concordo porque você não tem argumentos para discordar. Né? Eu vou aqui falar a minha opinião e você vai ver que, no fundo, assim, tem um pedacinho da coisa que eu acho que a gente talvez esteja falando a mesma coisa, mas que eu discordo, assim, um pouco do que você está dizendo. Vou explicar. Espera aí um pouquinho. Irineu, zera a tela. Irineu, zera a tela. Ele vai concordar com ela mesmo. Ju, fala para mim, a hora que você for começar a falar, vamos lá, 1, 2, 3 e fala, tá? Faz assim, a hora que você vai começar a falar, vai. 1, 2, 3, olá! Então, o Aguinaldo já está discordando por quê? Porque ele é um do Contrinha. Mas é justamente sobre isso aqui que eu vou falar, tá bom? Esse é o meu ponto. O meu ponto é o seguinte... Eu acho que, no fundo, a sua prioridade enquanto empresa, a coisa que eu mais concordei do que eu ouvi aqui hoje é essa questão dos valores e dos valores da empresa. Eu acho que a empresa tem que estar alinhada e priorizando sempre a sua cadeia de valores. Então, quando o Kleber falou isso, é o que eu mais concordo. E isso, muitas vezes, vai querer dizer que a gente vai ter que mudar o nosso público-alvo, por exemplo, o nosso mercado, os nossos clientes. Então, quando você fala sobre priorizar o cliente, o que eu entendo é, ok, se você já tem um cliente, que já é seu cliente, tem um contrato assinado com você, e você se comprometeu a atendê-lo de uma determinada maneira, ok, atenda esse cliente dessa maneira. Então, esse pedaço eu concordei com você, e é por isso que eu coloquei o concordo. Mas eu acho que, olhando para um âmbito mais global e mais amplo, eu acho que em muitos momentos, assim, você tem que entender qual é o seu valor, qual é a sua missão enquanto empresa, por que você existe enquanto empresa, entender o que os seus colaboradores vão oferecer. E aí, muitas vezes, você não vai priorizar aquele ser humaninho cliente. Aquele ser humaninho cliente, aquele 1 ou 10 mil ou 1 milhão, não serão o seu cliente-alvo. E isso daí não será a sua prioridade. Não será a sua prioridade atender a qualquer cliente, genericamente. Será a sua prioridade atender a clientes que tenham a ver com a sua missão enquanto empresa e com aquilo também que os seus colaboradores conseguem e querem entregar. Então, por exemplo, no exemplo que você deu, você falou assim, eu tinha uma escola de inglês que, obviamente, está no mercado, com o valor, com a proposta de atender aos clientes que trabalham e que querem fazer inglês no final de semana. Ok, então, nesse caso, você definiu qual era a sua missão, né? O que você entrega para o mercado e quem são seus clientes. E aí, tudo bem.
E aí você vai priorizar esses clientes e o colaborador vai ter que se adaptar a isso. Mas se você não fosse exatamente isso, você falasse assim, olha, eu sou uma escola de inglês que trabalho 24/7, em qualquer momento do dia, em qualquer lugar do planeta, eu estou aqui pela internet, eu te atendo, se você quiser uma aula às 2 da manhã, e daí viesse um colaborador para você falar assim, ó, eu quero trabalhar só das 3 às 7h30. Cara, então assim, depende do que você entrega, de quem é o seu cliente. De repente, um cliente que só queira fazer aula de sábado presencial não vai querer essa escola, e tá tudo bem, entendeu? Então, mas deixa eu só fazer uma pimentinha para você. Tá? Eu posso priorizar esse colaborador que quer fazer aula nesse período que você falou que eu nem lembro mais, que é bom para ele, desde que eu tenha demanda nesse horário, porque se eu não tiver, não adianta nada. claro, com certeza sim, com certeza Eu sim. não posso fazer simplesmente porque ele me pediu e eu tenho que priorizar o meu colaborador, porque meu colaborador é meu maior patrimônio. De repente, ele está me pedindo uma coisa, assim como o cliente nem sempre tem razão, às vezes ele pede um negócio que não dá, meu colaborador muitas vezes pede uma coisa que também não dá. Eu concordo totalmente com isso, até porque eu realmente acho que, assim, não tem como você atender todo mundo o tempo todo e, assim, não existe. A empresa que diz que atende todos os mercados ou que deixa todos os colaboradores felizes está mentindo. Isso é fake news. Então, essa que é a questão. Eu acho que você tem que entender quem é o seu público, né? Quem são os clientes que você quer priorizar e quais são os colaboradores que você quer priorizar para atender os clientes da melhor maneira. Então, um pouco é isso, tá? Eu gostaria de Porque eu estender. vou seguir o meu próprio conselho que eu dei para o Kleber. É isso aí, Ju. Só que eu vou colocar uma pimentinha para a gente refletir, e talvez isso, inclusive, vire conteúdo para um próximo programa. Tudo bem? Perfeito. Tem que ter o Então, Irineu, se hein, você está galera? nos assistindo, dê um like, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você toda quarta-feira às 19 horas receber a notificação de que a gente já está no ar. Compartilha com o maior número de pessoas que você puder. Gostaria até que a gente dobrasse o número de pessoas que seguem o nosso canal para a gente poder levar essa mensagem, essas reflexões para outras pessoas. Só que eu vou deixar uma pimentinha aqui. A gente debateu o contexto de cliente e colaborador e a conversa foi seguindo esse rumo, a gente imaginando só o ambiente interno. Tudo bem? O que é comum acontecer é que o mundo está em plena transformação e às vezes você tem um nicho de colaborador trazendo uma demanda e os caras dizem, não, isso a gente não faz, mas cara, isso que a gente faz vai acabar. E as pessoas aqui fora estão pedindo outra coisa. Nós estamos em rota de colisão com o futuro. Então, o gestor e a empresa ela precisa pensar no passado, ou seja, quais os aprendizados e legados que ela traz do passado, o que é o presente que paga as contas hoje, mas também não tirar os olhos do futuro. Porque o mundo fora da tua empresa está em plena transformação. É isso aí. Eu já proponho imediato. O teu cliente imediato, o teu cliente hoje, ele vai morrer. E você tem que aprender a vender para o neto dele. Se você não aprender a vender para o neto dele, sua empresa vai quebrar. Ou até mesmo as necessidades mudam, né, Aguinaldo? Até mesmo as necessidades mudam. Você olha uma pessoa e diz assim, por exemplo, falando em inglês, eu jamais iria aprender inglês à distância, porque eu sou uma pessoa de contato. E hoje o cara vê o quanto ele ganha de tempo, ele diz, ok, aceito comprar. Então, o mundo está em plena transformação, as pessoas estão quebrando paradigmas dia a dia, e se você fica mergulhado só no ambiente interno, talvez você fique com a visão com a visão turva para uma tomada de decisão. Então, é importante olhar para isso. A gente falou aqui do contexto de prioridade, ok, debate muito bom, saudável, com reflexões fantásticas, mas quando você olha aqui, a gente debateu só o ambiente interno. Não tire os olhos para ver o que está acontecendo fora da tua empresa. Aham. Eu acho que é bem por aí. Concordo muito, já proponho essa pauta para o próximo programa. Nas próximas semanas, fica atento, porque eu sei que todo mundo quer o Irineu aqui de volta. Sem o Irineu, não fazemos essa pauta, e a gente vai falar sobre essa questão de colaboradores e clientes no contexto do futuro. O que você acha? Conta aqui para nós e me conta também se você acha essa pauta interessante, essa que o Kleber propôs, tá bom? Porque assim a gente já fica sabendo e já se prepara para a próxima. Clebão, adorei, hein?
sem pagar nada para o Kleber, ele fez esse jabá aqui já do 4 em Pauta, então nem vou precisar. Mas se você não está seguindo ainda o 4 em Pauta, segue, tá? Manda lá para os seus amigos, se inscreve, tal. Fala aqui no chat, tudo que o Clebão falou. Tudo bem, gente? Vamos lá. Podemos ir para o nosso próximo bloco? Bora! Sim. O bloco é o sim ou não, então agora vou chamar a vinheta, vai lá. Vini Lombardi, tô com saudade sua, meu querido. Vem cá soltar a vinheta. Gente, antes da gente começar o nosso próximo bloco, eu queria aqui pedir desculpas, porque senão vai rolar um linchamento virtual e real, via cartas, porque eu interrompi o Irineu. Desculpa, eu não percebi, Irineu, me perdoa, por favor. Eu tenho um exército de trollers que você sabe, cuidado comigo. Todos os fãs... Vai botar todos os robôs dele. Todos os fãs do Irineu me perdoem, eu não percebi, porque senão eu teria interrompido o Kleber, gente. Vocês sabem, vocês me conhecem. Não, você evitou que eu falasse uma bobagem que ia ficar pior para mim. Pessoal, por favor, hein? Dá uma lambuja aí nessa, por favor. Então, vamos lá. Então, para o nosso próximo bloco, que é o sim ou não. Antes disso... Então, o sim ou não, a gente responde perguntas que vocês mandam. Então, se você ainda não mandou sua pergunta, manda sua pergunta. Pode ser para nós no nosso direct, que vai estar aqui os nossos Instagrams, no Instagram do 4 em Pauta, ou então por e-mail no pauta@4empauta.com.br. Ou então por cartas, né? Se você também quiser mandar por carta, pode ser por carta, pode ser sinal de fumaça, pode ser Correio elegante. Correio elegante. E se você não ganhar, quem ganha é a carta. É a carta. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita e faz isso agora, que dá tempo, né? Corre que dá tempo. Também manda para os seus amigos, chama as pessoas para virem aqui, porque o gostoso, a gente está aqui discordando, concordando, falando um para o outro, sabendo a opinião do colega, do vizinho, do chefe, do amigo, do não tão amigo assim. Se você quiser mandar uma indiretinha para alguém por conta de algum das nossas pautas, manda o programa, porque vai dar aquela indiretinha. Então vem, tá bom? Então vamos lá. Nosso próximo bloco é o sim ou não. E eu queria... Aguinaldo, você quer chamar alguma pergunta? Chama você uma pergunta. Ó, ninguém está te ouvindo, seu microfone zerou. Eu vou chamar a pergunta, então. Vai, Clebão! Chamarei a pergunta. A pergunta vai para a senhora mamãe, Ju, que eu gosto muito dessa pergunta, Ju. No mercado de trabalho, ainda existe resistência para contratar mães? Essa pergunta, olha, eu já não dando... Essa pergunta vem da Jéssica Silva, de Santo André, São Paulo. Tá, vai lá, galera. Põe o sim ou não na tela, que eu vou pôr também. Sim. Olha, gente, é uma coisa... Eu respondo com tristeza, mas sim. Existe muita resistência, tanto de contratar mães, quanto de contratar mulheres, pelo fato de que um dia ela poderá ser mãe. Então, poderá engravidar, sair de licença maternidade, etc. Por que a questão da resistência em contratar mães? Porque, em muitos casos, eu não estou dizendo todos, mas na sua grande maioria, os cuidados e a atenção dedicados ao filho, então, se precisar levar a criança no médico, se acontecer algum problema na escola, se caiu, bateu a cabeça, tá doentinho, nananã, toda essa questão, né, todo esse tempo, esforço, recai sobre a mãe, e isso pode causar uma questão de você estar menos presente no trabalho. Então, essa é uma questão importante.
É uma questão que acontece. Eu queria, inclusive, falar para a Jéssica, agradecer muito a sua pergunta e já dizer que eu quero deixar aqui uma pimentinha para uma próxima pauta, porque eu vi essa semana um negócio que eu não sei se vocês já viram, que é uns estudos sobre a diferença de salário que as mulheres têm depois de que elas viram mãe versus, então tem um gráfico, é bizarro, gente, estou chocada, fiquei chocada, versus o gráfico da diferença de salário que o homem tem depois que ele vira pai. Depois que o homem vira pai, acontece exatamente o quê? Nada. Depois que a mulher vira mãe, o salário dela cai para menos da metade, em média. Então, é assim, é uma coisa chocante, é muito grande a diferença, não só a questão da barreira de contratação, mas também dessa questão de ficar num emprego menos valorizado, de ter que trabalhar menos horas, de não ter a sua produtividade reconhecida indiferentemente com a questão das horas trabalhadas, mas sim com relação à produção. Então, tem essa questão, e a gente pode debater isso na próxima vez. Jéssica, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Adorei falar sobre isso aqui. Podemos fazer uma ressalva? Claro. Tem empresas que estão fazendo um movimento muito positivo. Por exemplo, eu lembro aqui da Volvo, por exemplo, que além de estender esse período de maternidade, ela faz essa maternidade acompanhada do pai e, ao mesmo tempo, contempla a adoção, no caso de casais homoafetivos. Então, tem outras empresas, não lembro aqui o nome, mas eu sei que a Volvo é uma empresa que adotou essa prática mundial, inclusive no Brasil. E esse é o caminho, né, que a gente está buscando. E é um caminho de produtividade, sim. Uhum. É isso aí, isso é uma boa ressalva, viu? Porque tem realmente algumas empresas tentando mudar esse jogo, mas não são todas. Fala, Gui. Tá? Vai lá. O microfone tinha falhado, eu fiquei preocupado aqui, mas eu acho que assim, o mundo ele está evoluindo, sabe? Por mais que a gente veja uma série de absurdos que acontecem, como esse caso aí que você está mostrando, Ju, e eu sou um dos caras que luto para que essas diferenças diminuam também, mas eu acho que, de uma maneira geral, o mundo está evoluindo. Ele pode evoluir a passos lentos, mas é inevitável a gente dizer que hoje já existe menos diferença do que existia há 20, 30, 50, 100 anos atrás, né? E eu quero estar vivo para ver, né? Não sei se vocês vão estar, mas eu vou para ver, porque vocês são muito velhos. Eu sou jovem, amado. Né? Eu com certeza mas vou. Eu quero estar vivo para ver um dia onde a gente vai resolver esse problema, sabe? A sociedade, de uma maneira geral, vai conseguir enxergar que a ascensão da mulher no mercado de trabalho é boa não só para a mulher, mas também para os homens, aliás, principalmente para os homens, porque a ascensão da mulher no mercado de trabalho traz produção, traz produto interno bruto, gera riqueza, gera emprego e gera mais venda, enfim. Consumidor, cliente, mercado. É isso aí. Tudo isso. Vamos para a próxima? Muito bem, vamos para a próxima. Vai, Guigui, aproveita que o seu microfone está funcionando e chama a pergunta para o Kleber. Bora, olha só, Paula Sanches de Guarapari. Quem conhece Guarapari aqui? Levanta a mão. Quem já foi para Guarapari? Foi para Guarapari? Lindo Guarapari. Vamos lá. Não, mas se me convidarem, tô lá, hein? Praia de Mineiro. Irineu, essa é para você, Irineu. Tá? Vale a pena imigrar para países do primeiro mundo em busca de uma melhor qualidade de vida, Irineu? Ela mandou essa pergunta aqui genérica para o Quatro em Pauta, mas ninguém melhor do que Irineu Toledo para poder... Olha, eu queria só falar uma coisa, Guigui, que você falou tudo isso com a sua tela não zerada. O Kleber também, então? Não, o Kleber Eu acabei de me posicionar. Ah, tá bom. Não vê que corta esse Kleber também, que senão eu vou apanhar. Posso? Vamos lá. Vale a pena imigrar? A minha opinião está aqui. Vai lá, Ju. Eu acho que migrar por causa de qualidade de vida, não. A menos que você seja o Washington Oliveto, que você tenha muitas condições financeiras de viver num outro país com um câmbio a 6, 7, né, em relação ao dólar, em relação ao real, digo. Segundo, os outros países, claro, economias mais estruturadas têm uma relação
de educação pública melhor, relação de saúde melhor, mas isso é para contribuintes do país. Você não chega lá e se beneficia daquilo sem nunca ter ajudado economicamente aquele país. Então, não é assim, você chegou e aproveita de tudo que está pronto, porque aquela comunidade, aquela sociedade é que construiu aquele modelo, elegendo seus deputados, elegendo seus primeiros ministros, seus políticos para criar leis de proteção. Então, agora, se você sai por uma outra intenção, porque você tem oportunidade, porque a sua empresa é multinacional e você vai ganhar, você vai ter oportunidade, então você tem que aproveitar. Então tem que ser essa motivação. Você sai por um interesse cultural de aprendizado, para ter acesso a uma informação, porque você pode, sim. Simplesmente para buscar um benefício que você tem no Brasil, você vai se decepcionar. Eu tenho contato e tive contato, estou há 4 meses fora, com muitos brasileiros. Todo mundo vem, rala, qualidade de vida zero. A pessoa trabalha e trabalha, ainda faz bico, e tem uma formação boa aí, e trabalha em serviços braçais aqui, tem um reconhecimento muito difícil. Então, a gente no Brasil tem que caminhar muito ainda, claro, para ter esses benefícios, esses direitos, essa condição de bem-estar social que a gente vê em Inglaterra, em países nórdicos, mesmo aqui na Espanha, a questão da educação, onde eu estou, mesmo em Portugal, que está muito bom. Mas é melhor a gente defender o ensino público aí, defender uma condição de melhoria do Estado aí, e desenvolver as nossas carreiras aí dentro da nossa condição econômica, se você tem uma vida normal. Se você tem capital, se você pode trabalhar, como eu, por exemplo, sou um nômade digital, eu posso ficar fora, não estou vivendo como um turistão, então estou vivendo dentro de condições normais aqui, como um habitué, como um habitante daqui, então eu até consigo fazer isso porque a minha atividade econômica, ela permanece no Brasil mesmo eu estando fora. Se eu dependesse de trabalhar aqui, eu chegava no sábado e voltava no domingo, entendeu? E não aproveitaria de todos esses benefícios. Então, é isso aí. É não. Se a ideia é mudar de país por causa de qualidade e você não tem uma condição estável econômica e uma boa reserva para ficar aqui, você não vai encontrar qualidade de vida, que você vai ter que ralar muito e vai viver também numa condição muito difícil, talvez muito pior do que aquela que você vive aí no Brasil. Muito bem. Eu gostaria de fazer um arremate. Eu discordei de todo mundo aqui, mas tudo bem, vai lá, que é bom. Eu fiz parte de uma instituição internacional por 9 anos e fui diretor, fui multiplicador da metodologia. A gente via muita discussão entre convívio. É uma instituição de empresários, de network, muita discussão sobre convívio. E um dia eu ouvi uma frase de um cara, vou até dar os créditos, o nome dele é Marcelo Santucci, um cara assim que tem uma comunicação muito forte, muito assertiva, sem papas nas línguas, né? Sem papas na língua. E ele disse uma coisa que para mim fez muito sentido, não só para lá, mas para um ambiente muito amplo, que aí tem a ver com a pergunta. Ele diz o seguinte: eu sei que aqui não é lugar perfeito, mas se todas as pessoas boas forem embora, quem é que vai fazer isso aqui ficar melhor? Então, eu me esforço para tornar isso aqui num ambiente onde eu quero estar. E essa é a minha função. Então, eu tenho 0 julgamento para quem decide buscar a sorte lá fora. 0 julgamento. Desejo sorte, sucesso, quero que seja feliz. Mas eu, Kleber, escolho transformar o nosso país no lugar onde eu quero estar. Perfeito. Perfeito. Muito bem. Eu só queria fazer uma ressalvinha, que eu acho que, assim, é válida, porque, assim, eu já morei fora, bastante tempo, e assim, eu acho que primeiro tem uma questão do que você considera qualidade de vida, né? Então, acho assim, essa questão, por exemplo, de segurança pública, então tenho amigos que moram fora e que para essas pessoas que têm filhos, assim, a qualidade de vida é você ter uma vida normal, porque do mesmo jeito que eu trabalhar aqui, eu vou trabalhar lá, e a pessoa conseguiu, obviamente eu não sou a favor de qualquer tipo de imigração, eu não sou a favor de buscar a sorte a qualquer custo em outro país, mas eu acho que se você tem condição de ter um trabalho ok, como você tem aqui, você não tem um trabalho ok lá, vale sim a pena você ter essa experiência,
Ponto número 1, mas não é o que a pergunta está questionando. A pergunta está falando sobre qualidade de vida, e eu acho que depende muito do que é qualidade de vida para você. Se qualidade de vida para você é mais segurança, uma educação melhor, mais equitativa, que seja mais barata, porque aqui para você ter uma educação boa, você tem que. Basicamente, eu tenho 2 filhas gêmeas, estou pensando em colocar na escola, gente, estou começando a vender o rim, então vou começar a anunciar aqui no Quatro em Pauta que estou vendendo um rim para poder colocar minhas gêmeas na escola, entendeu? É mais ou menos isso. E é isso, e elas têm, tipo, A vão fazer verdade é a seguinte, Ju Ferreira é uma empresária muito bem sucedida, ela está falando isso, mas não é não, ela é uma pessoa que consegue fazer mas as custa coisas... um rim, eu posso não vender o meu, mas tá custando um rim mesmo. Então Ju, é isso. você sabe o que eu falo para as pessoas? Para alguém dizer, ai, você é pai, nossa, vou gastar muito dinheiro com leite, com fralda. Eu falei, "Ih, você vai ver a hora que chegar o boleto da escola." Não é, menino? É isso. Então fralda, leite, você vai comprar em qualquer lugar do mundo. Agora, escola, amado, pensa bem, entendeu? É isso. Então, acho que sim, não em qualquer situação. E essa era a minha ressalva, mas concordo com basicamente tudo que o Irineu falou. Vamos para a próxima pergunta? Eu vou chamar essa pergunta. Vou chamar a pergunta aqui para o. Quem não respondeu ainda, Jesus? Kleber. Tem uma boa Kleber. Kleber aqui, eu achei ótimo. Clebão. Vamos lá, deixa eu só zerar, apertar o botãozinho aqui para zerar minha tela. Clebão, a pergunta que vem do Lierson Souza, do Franco da Rocha, São Paulo. Lierson, obrigada aqui por ter mandado a pergunta para nós. Roupa suja, você lava em casa? E aí? 1, 2, 3 e já. Não sei se você respondeu. Não, Caca, não. Vou colocar aqui não, nem tinha opinião formada sobre. A resposta, Lieson, já a mãe do Aguinaldo já deu. Eu sou muito da sabedoria dos antigos. Roupa suja se lava em casa. Essa é a grande real. Não quer dizer, eu sou muito a favor, às vezes até mal compreendido, eu sou muito a favor de que as pessoas deveriam parar de fugir das conversas difíceis. Mas elas têm momento para acontecer. A gente não sai por aí igual um trator resolvendo tudo na frente das pessoas. Se você tem questões internas a serem tratadas, trate as questões com quem você deve tratar, no lugar que você deve tratar e no tom correto que você deve tratar. Eu sei que isso não é fácil, porque eu também sou explosivo, dou uns berros de vez em quando, dou umas rosnadas para os meus filhos, etc. e tal. Quando eu sinto que está saindo muito do trilho, tenho 3 filhos pequenos, entende? Mas, obviamente, quando a gente racionaliza a questão e a pergunta, é muito simples. Sim, roupa suja se lava em casa. Você precisa tratar o problema com a pessoa certa, no local certo, num tom certo, e ponto. Esse negócio de ficar discutindo relação em tudo quanto é lugar. Fala a verdade, eu vou dar um exemplo muito simples, que aqui a gente é o Quatro em Pauta corporativo. Meu, não tem coisa mais chata do mundo que você entra num comércio e a atendente que está te atendendo erra e o patrão vem e chama a atenção dela na sua frente. Eu morro de vergonha. Eu fico com vontade de ir embora e deixar o cara falando sozinho. Porque isso não se faz. Ou então o empregado está falando mal do patrão, né? Também. Isso, boa, boa. Ou se não, o empregado fala, ai, tá louco, não tenho nem o material correto. Cara, tudo bem, até entendo, amigo, mas eu não sou culpado. Fala isso com quem tem que falar. Entende? Muito bem. Muito bem. Quero fazer uma ressalva. Não é só colocou não, só para não dar igual. Para poder falar no fim. Aqui, amado, para. Irineu, eu quero sim. A gente está vendo, nesse tempo de mídia digital, as pessoas tratando situações íntimas ou também exclusivas num ambiente público. E a primeira coisa que você aprende em qualquer gestão de conflito, né, numa empresa, ou gestão de uma crise, não é nem de conflito, é gestão de crise, é onde é que estão os pontos de conflito, onde é que estão os pontos de atrito, e aí você fica com aquilo reservado ali, porque senão a situação se amplia, o problema se amplia. Então, se você está realizando um evento, como gosta o Aguinaldo, né, dos exemplos, eu fiz, né, 200 eventos aí grandes,
Todos os eventos têm problemas. Todos os eventos faltou, um equipamento não funcionou, o cara da luz não chegou, o palestrante está atrasado, não está conversando a linguagem que ele salvou, o material dele, enfim, sempre tem problemas e tem lá 2.000 pessoas te assistindo. Mas você não pode entrar correndo no palco, explicando, falando, ou gritando ali na frente de todo mundo. Resolve antes de entrar o pessoal e vai lá e traz a solução para o melhor ambiente possível sem que seja ampliado o problema, porque a maioria das pessoas vão ignorar o problema que tem ali, porque elas não sabem o que você ia apresentar. Elas não sabem o que está acontecendo. E se você usa o tom errado, você mostra, é o que você falou, Kleber, você mostra uma fragilidade da empresa, que mostra o quanto a empresa é desorganizada, o quanto a empresa não tem comunicação com os funcionários, como as pessoas estão desalinhadas, como não existe um propósito ali alinhado entre todas as pessoas para representarem aquela marca, aquele serviço. Ao contrário, então é uma desinformação total. Então, seja na nossa questão íntima da família, na questão da empresa, não se fala aquilo que é uma particularidade, uma intimidade, até uma fragilidade para quem de fora, qualquer pessoa, especialmente para quem não deve saber aquilo. Nunca se lava roupa suja fora, se amplia problema simplesmente. Boa, boa. Bem exposto, Tá, bem exposto. vou fazer aqui uma provocaçãozinha que eu deixo só para a gente poder fazer, de repente, um rescaldo disso numa próxima vez, tá? Por que eu coloquei não? Eu coloquei não pensando que o mundo está se tornando cada vez mais um ambiente colaborativo. E quando a gente fala que assim, roupa suja se lava em casas, eu penso numa estrutura muito fechada, numa coisa muito muito família, uma coisa muito fechada. No caso corporativo, por exemplo, uma empresa muito fechada que vai discutir coisas a portas fechadas e que vai tomar decisões a portas fechadas e depois vai comunicar os colaboradores, os clientes, etc. e tal. E quando eu digo não, eu quero dizer o seguinte: quanto que uma empresa que, por exemplo, coloca publicamente que, por exemplo, tem uma decisão a tomar, que é uma decisão difícil, e fala disso, inclusive, com seus clientes, através de redes, e pede participação na tomada de decisão. Isso já aconteceu algumas vezes, né? Dessa decisão e essa discussão, entre aspas, acontecer num âmbito mais amplo. O quanto que isso aproxima você do seu cliente, quanto que isso aproxima você do seu colaborador. Então, eu só coloquei não pensando nesse aspecto, assim, de não ser uma coisa só fechada, muito centrada num pequeno grupo de pessoas. Então, pensando numa empresa que a diretoria decide e depois só espalha a informação, etc. Então, foi nesse sentido. Mas eu concordo com você, Clebão, quando você fala, putz, muito chato alguém chamar atenção na frente de um cliente, concordo, de falar mal do chefe, concordo. Eu só acho que tem essa questão que o mundo está mudando, em que isso pode ser uma grande oportunidade para uma empresa, ou para um gestor, ou para uma área, de ganhar atração, de ganhar proximidade com o seu colaborador, com o seu cliente, através dessa participação de todo mundo numa discussão. Posso colocar um adendo ao que você disse? Achei importante isso de lavar roupa suja com todo mundo, quando todo mundo sabe do problema. Aí é uma questão também da gestão da crise. Daí você vai ser transparente em relação à solução de um problema. Eu digo, lavar roupa suja quando ninguém sabe, você esconde, resolve, claro, né? Agora, quando se tornou público, tem que ser transparente. Hoje o mundo exige isso mesmo. Concordo totalmente com você. Tratar o problema com as pessoas que estão envolvidas nele, né? Pessoal, mas tem uma coisa importante, sabe? Eu acho que essa questão, a empresa ela não pode ser muito democrática também. Se ela for muito democrática, ela não chega a lugar nenhum. A empresa, ela precisa entender, o gestor precisa entender o seguinte: se ele for muito democrático e ele for levado pela maioria, essa maioria pode levar a algum lugar que não é bom e a responsabilidade continua sendo do gestor. Aguinaldo, reserva isso que você disse. Você que está vendo esse vídeo, manda a sua opinião sobre o que o Aguinaldo acabou de falar, curte o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreve no canal. E vou lhe dizer, para mim, o próximo programa, a pergunta deveria ser, do Concordo ou Discordo: democracia funciona no ambiente corporativo? Boa, vamos jogar isso para a semana que vem, então. Agora, só uma coisinha.
Eu acho que roupa suja se lava em casa até certo ponto. Quando a roupa suja continua suja dentro de casa, depois de tantas tentativas de lavagem, está na hora de a gente pegar e botar lá no varalzão, no quintal, de frente para a rua. Mandar numa lavanderia, gente, é isso. Sabe, aquele negócio assim, não consegue resolver a parada, denuncia, por exemplo. Tá troca de roupa. Bullying na empresa, está sofrendo assédio moral na empresa. Tenta lavar a roupa suja em casa, não consegue lavar, continua sofrendo assédio moral, denuncia. Para isso existe o Ministério Público, para isso existe uma série de coisas. Tá bom? É isso aí. Segue aí, Ju. Opa, vamos então para a nossa última pergunta do dia, que vai para você mesmo, querido. Zero a tela aí, Clebão. É uma pergunta que eu amei aqui, gente. Eu adorei essa pergunta. Veio do Ronaldo Silva, de Cambuí, Minas Gerais. Ronaldo, querido, só te falo isso antes de mais nada. A pergunta é o seguinte: a minha empresa pode contratar o 4 em Pauta para um evento interno? Vai, Aguinaldo. Antes todo mundo coloca. Põe na tela, põe na tela, põe na tela, põe na tela. Talvez. Ai, olha. Essa pergunta aí veio aqui pelo meu direct, tá? E sim, claro que pode. E, inclusive, o 4 em Pauta já fez algumas vezes esse tipo de trabalho, de ser contratado para falar numa determinada empresa. Nós nunca fomos presencialmente, nós já fizemos isso online, que é o nosso modelo aqui hoje. E sim, a gente já está em contato com a cidade aí de Cambuí, em Minas, né? Nós vamos, nos próximos dias aí, provavelmente de jogo, nós estaremos na sua empresa também, acho que é Ronaldo o nome dele, né? Na sua empresa Isso. também. O 4 em Pauta, ele vai neste mesmo modelo. Obviamente que a gente discute a pauta, né, com o contratante para saber sobre o que você quer falar, contratante. Você quer falar sobre o seu dia a dia? Você quer falar a respeito da sua relação com os colaboradores? O que a gente não faz é vender respostas, tá? Então, se você pretende contratar o 4 em Pauta já com a respostinha que você quer que o Aguinaldo dê, que você quer que o Kleber dê, que o Irineu dê, que a Ju dê, então não chama o 4 em Pauta. Chama o 4 em Pauta para fazer uma pergunta e estar aberto também a receber a resposta, mas a gente promete que vai fazer isso com todo o carinho possível para fazer dentro da nossa expertise, já que você confia em nós, em trazer alguma coisa boa para a sua empresa. Tá? É isso. Pode, não só O pode... bacana, Aguinaldo, o que eu imagino é que uma empresa, como ela está dentro dessa curadoria, pode ter, né, os seus especialistas, os seus colaboradores participando desse bate-bola, porque dentro das empresas tem um acumulado de conhecimento, né? Como é legal estar com eles, né, num programa assim, onde tem outras pessoas de fora dialogando, reforçando conceitos, e a tecnologia permite isso, né? A plateia, a participação, o chat, tudo isso que envolve. A gente nunca viu isso tão bem explorado como a gente está vendo hoje. E parabéns a você que idealizou esse 4 em Pauta, que eu acompanho desde a primeira edição. Depois, como convidado, eu sempre gostei também, mas é muito legal. O Irineu está com a gente desde a época que éramos eu, Maurício Lousada e Luiz Arthur Nogueira, que o Irineu já vinha como convidado, né? O Irineu é pérola do programa. Muito Veio bom. de casa. Eu estou sempre na prateleira ali, quando precisa atrapalhar, eu chego, entendeu? Eu sou... Sabe aquelas... Sabe escada de humor, sabe? Aquele cara que fica de escada para o cara fazer a graça, para o cara fazer a resposta. Eu sou isso, eu sou a melhor escada que você pode contratar, entendeu? Não, Irineu, a sua opinião são opiniões assim selecionadas, e as melhores opiniões que a gente já teve aqui, algumas delas partiram de você. Então, o que eu acho legal do 4 em Pauta é que, justamente como a gente tem essa diversidade de perfis, a gente pode ir numa empresa e, de repente, representar pessoas, né? E representar realmente pensamentos que tem ali. Então, o que é legal, e eu achei legal a pergunta do Ronaldo, porque, às vezes, você tem um pensamento ali diferente na empresa, tem algumas pessoas que pensam de um jeito, outras pessoas que pensam de outro, e quando vem alguém e espelha isso, fica tão mais fácil da gente conversar e ter ideias, debater, enfim, e chegar até numa conclusão na empresa. Então, muito legal. Se você quiser contratar o 4 em Pauta, também pode mandar mensagem no direct de qualquer um de nós, ou no direct do 4 em Pauta, ou no e-mail,
O e-mail pode ser no pauta, tá? Porque se quiser pauta@quatroempauta.com.br. isso aqui. É musiquinha. Isso muito bem, gente. Ronaldo, espero estar aí junto com você na sua empresa. E você que também pensou nessa, achou legal essa ideia, chama nós aqui, que nós vai, hein? Bom, então tá bom, gente. Então vamos para o nosso último bloco aqui. Podemos chamar? Vamos lá. Chama o Vini Lombardi aí. Vinheta! Então vamos lá para a dica da semana. A dica da semana com essa semana tão especial, com o nosso convidado de ouro aqui, que é o Irineu Toledo, que eu de novo interrompi ele no último bloco. Gente, estou péssima. Irineu, fala você primeiro, por favor, prometo que eu não vou te interromper. Vai, meu querido, qual a sua dica essa semana? Acho que eu vou dar a dica de um livro, até porque a gente tratou desse assunto já na primeira pergunta, o colaborador, o cliente, o papel deles, na questão das mulheres. Um consultor muito importante americano, o Tom Peters, né, um cara que está 50 anos, mais de 40 anos aí, desde os anos 70, consultor, vencendo a crise, um cara que é doente assim por excelência, todos vocês né, adotam eles né, em muitos conceitos. Ele fez o seu último livro, agora ele lançou em plena pandemia, fazendo um compilado, é claro, de tudo aquilo que ele acredita, com suas milhares de horas em palestras pelo mundo, pesquisas que ele levantou, com acesso que ele tem, né, naturalmente, pela sua notoriedade. Ele lançou um livro que eu achei muito interessante, porque é alguém do mainstream, assim, da gestão, da inspiração, nos últimos 40 anos, chamado Humanismo Extremo. Eu tenho notado, eu que sou um cara da informação, mas eu gosto da cultura empresarial, estou envolvido nisso há 30 anos também, mas fico lendo mais esse contexto de mundo, a gente vê que é uma grande dificuldade, às vezes, desses grandes papas aí da gestão, do resultado, da performance, conseguirem tratar o humanismo. E ele consegue isso aos 78 anos, ele disse que é o último livro dele, e o livro todo, além dele repescar todos os seus conceitos, ele fala do humanismo extremo. Eu gosto de tratar, até no meu Futurabilidade, eu adotei um pouco isso, do humanismo ilimitado, porque eu também trabalho um pouco esse tema, né, com essa visão. Mas, enfim, Humanismo Extremo é um livro que vale a pena. Se você depois procurar daqui a um tempo na Esquilo, eu também sou a voz dele, né, em audiolivro. Mas, enfim, ele trata dessas questões do emprego, da performance, da entrega, como é que a gente está alinhando as pautas sociais, a pauta ambiental, a pauta de futuro, e como isso está relacionado ao resultado das empresas, à sustentabilidade das empresas, ao lucro das empresas, por causa desse alto engajamento, desse comprometimento que a gente tem condição de fazer hoje. Então, ele tem uma palavra assim, muito vigorosa, né? Até bem humorada e, às vezes, até bem provocativa, ele chama a gente a atenção sempre. Eu acho que vale a pena todo mundo que é gestor, todo mundo que é profissional, quem é líder especialmente, a colocar esse livro aí como uma das possibilidades de leitura breve. É o Humanismo Extremo. Mas não é pensar o coitadismo, não é pensar o social dentro daquela pauta que o pessoal fica surrando por causa de questões políticas. Não, é solução de sobrevivência para as empresas frente ao quê? Que é uma coisa que também o Kleber abordou aqui numa das pautas de futuro. É como é que o ser humano fica dentro da inteligência artificial que passa a concorrer com a gente. A gente passou a falar de uma coisa, a gente trata isso, porque já que é onda, a gente fala de soft skills. Você tem que desenvolver soft skills. Não, você não tem que desenvolver soft skills. Você tem que usar. Soft skills é tudo aquilo que você tem de humano, espiritual, emocional, competências. Então, ele chama atenção para isso que eu achei muito bacana. Assim, olha, gestão é isso, é só trazer o humano, que é isso que está ditando a permanência e a consistência e a sobrevivência das organizações no futuro. É isso. Humanismo Extremo, a minha dica do livro do Tom Peters. Muito bem, eu vou ler e depois eu te conto o que eu achei, Irineu. Eu volto lá no seu programa. O Aguinaldo me perguntou hoje se eu já fui no seu programa, a resposta é sim, foi maravilhoso. Quem quiser ouvir o meu programa que eu fiz com o convite do Irineu, pode me mandar um direct que eu mando, que eu adorei. Foi uma das entrevistas que eu mais gostei de dar. Quando eu ler esse livro, eu volto lá, hein, Irineu? Boa.
Vai, quem que vai dar a dica agora? Vou chamar aqui o Aguinaldo Oliveira. Vai lá, Aguinaldo, dá a sua dica. A minha dica é o seguinte: entre ganhar uma discussão e ser feliz, a gente já discutiu isso muitas vezes aí, desde que o mundo digital está aí disponível, a gente fala, né, que é mais importante ser feliz do que ganhar uma briga, né, do que ganhar uma discussão, do que ter razão, né? É verdade. Só que o problema é que às vezes a gente fica deixando para lá, né? A gente abre mão da razão para ser feliz, abre mão da razão para não brigar, abre mão da razão para que tudo continue em paz. E a gente vai dando limite, cada vez um limite maior, 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 para sofrer agressões, para muitas vezes ter que engolir sapo. Quer dizer, hoje eu engulo um sapo para que não gere um conflito, amanhã eu engulo dois, chega um determinado momento que eu estou engolindo o brejo inteiro. Então, nós temos que tomar cuidado também. Quem costuma ganhar as discussões sempre precisa tomar cuidado, porque se eu discuto com a Ju e todas as vezes que eu entro em conflito com a Ju eu ganho a discussão, significa que talvez a Ju esteja abrindo mão de alguns argumentos. Não é que ela não tem argumento contra mim, ela tem, mas ela decidiu não usar. Que bom que você E às vezes percebeu eu isso, eu estou acho que eu vendo na cara estou dela. ganhando a briga com ela, mas na realidade eu estou perdendo uma amiga. Tá? Então, a dica da semana é isso. Não se trata de não ter argumento, mas talvez de a outra parte não estar usando esse argumento porque o argumento ofende, porque o argumento muitas vezes é agressivo demais, ou porque a outra parte acha que não vale a pena levar a discussão até o fim. Então, nem todas as vezes que você ganha a discussão é porque você de fato tem razão. Minha dica da semana: procure observar qual é a sua responsabilidade na desordem que você reclama. E aí talvez a gente chegue a um meio termo. É isso. Muito bom, adorei. Adoro essas dicas que você dá, mais filosóficas, assim, eu gosto. Muito bom. Vou dar minha dica, tá, Clebão? Vou deixar você fechar o programa, que hoje você fez história aqui nesse programa, conseguiu em 2 rodadas os 3 concordos, então vou deixar você aqui fechar esse programa, tá bom? A minha dica da semana é o livro que eu tô lendo essa semana, que coincidentemente tem a ver com a nossa discussão aqui dessa semana também, que é esse aqui, ó. O jeito. Dá para ler aqui? Dá. O Vinícius põe aí pra Vini gente. coloca, tá? Então, é o jeito Disney de encantar os clientes. Então, é um livro que é muito bacana, é do Disney Institute, e toda vez que a gente fala sobre cliente, como a gente falou aqui hoje sobre priorização do cliente, mas tem muito mais a ver não só com priorizar o cliente em relação ao funcionário, ao colaborador, mas também de como você pensar em cada detalhe para que o seu cliente tenha a melhor experiência em todos os pontos de contato com a sua empresa. E toda vez que a gente fala sobre encantamento do cliente, a Disney surge como uma referência, porque realmente é uma empresa que pensa em tudo, e não só porque ela tem esse universo mágico, né? Essa coisa de magia, de você estar sendo transportado para um mundo diferente, muito antes do metaverso surgir, a gente já ia para um mundo diferente quando chegava na Disney, mas não é só isso, ela pensa em cada detalhe. E os funcionários, os colaboradores, estão muito engajados com esses valores, né? Então, você vê funcionários, se você jogar alguma coisa no chão, um funcionário imediatamente vai, desce lá, pega uma coisinha e joga no lixo. E isso não se dá porque o funcionário vai ser mandado embora se ele não fizer isso, porque ele vai ser, né, vai ser repreendido. Não é isso. É porque esse é um valor que a empresa e o funcionário compartilham no momento de encantar o cliente. Não é só a empresa que encanta, mas é cada indivíduo que encanta. Então, essa é a minha dica da semana. Posso fazer só um pequeno comentário? Lá no nosso Concorda e Discorda, é exatamente isso que eu quis dizer. Quando o colaborador entende que ele também precisa encantar o cliente, aí a gente chega naquela discussão que a gente falou lá no início, a importância que todos nós entendamos que o cliente ele precisa ser encantado, que é para ele voltar, para ele levar esse nome para o mundo inteiro, para ele querer voltar, né? Aí não tem divergência. Quer dizer, o que nós precisamos fazer para resolver a parada do cliente?
Vini, não corte isso aqui não, viu? Porque se eu estou ajudando o Aguinaldo a construir o argumento dele desse jeito lindo no final, deixa isso aqui. Gostei, Aguinaldo. Concordei, eu só não vou apertar o botão do concordo, mas é isso. Vai lá, Clebão, encerra para nós. Eu quero encerrar dizendo para você, sucesso é relativo. O que é sucesso para um, não é sucesso para outro. Porém, entretanto, todavia, as pessoas de sucesso sempre terminam aquilo que começa. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque a gente viveu, eu sou uma pessoa muito atenta a tudo aquilo que nos é ensinado, eu sou auditivo. Se um dia você me falar uma coisa, não conte que eu vou esquecer, porque eu vou lembrar o que você me disse, quando você me disse e onde a gente estava quando você me disse. E aí eu vou lhe dizer uma coisa, me disseram uma vez, é importante ter iniciativa, e hoje eu valorizo demais as terminativas. Porque tem muita gente que começa as coisas e não termina. E qual é o desafio? O desafio é que toda vez que você começa algo, você começa com a sua motivação. Isso é super legal. Só que terminar as coisas não é legal. Entende? O processo para terminar, obviamente, quando você termina é muito legal, mas o processo para terminar, você vai encontrar os desafios. A não ser que você esteja fazendo algo simples, mas se você for fazer algo significativo para a tua vida, que esteja relacionado àquilo que você compreende como sucesso, vai ter uma fase de desenvolvimento, vai ter uma fase que você vai se sentir desconfortável, e esse é o desafio para você terminar. É você superar o desconforto, expandir a tua zona de conforto, para que você conclua e realize aquilo que você entende como sucesso. E a dica na prática é: utilize o método PAE, que é planejamento, agendamento e execução. Coloque as coisas que você precisa fazer dentro da tua agenda e priorize isso, porque senão você nunca vai terminar aquilo que você começa e nunca vai chegar no sucesso que você escolheu para você mesmo. E se você não tem uma agenda, eu dou uma de graça para você agora. Acessa lá agendaatitude.com.br, tem uma em PDF, mas tem uma ferramentinha lá para você escrever, baixar no seu computador. Não vai ter a desculpa da falta de agenda. Lá você planeja, ainda tem umas mensagens lá bem porretas assim para levantar essa motivação. Mas tem que planejar, é isso aí. Boa, Irineu. Muito bem. Só dicas de altíssimo nível, como todo programa que está o Irineu. Estou até triste que acabou. Volta mais vezes, Irineu. Quero agradecer a você que esteve com a gente até agora. Quero agradecer ao Aguinaldo também, ao Clebão, que está cada dia melhor estar com vocês aqui. Adorei essa discussão. Então é isso, gente. Até a semana que vem. E a gente quer saber o que mais vocês querem saber. Quem que quer que a gente vá fazer esse 4 em Pauta na sua empresa? Põe tudo aqui no chat, tá? Vem, se inscreve, manda para os seus amigos e volta semana que vem. Beijão. Valeu! Valeu! Para não concordar com nada. Baixa um pouco a sua câmera, tira o teto aí. Eu? Como assim? Kleber. Clebão, está aparecendo 3 metros em cima da mais um pouquinho. Isso. Mais um pouquinho, esconde o chifre. Isso, ficou melhor. Tá bom. Vamos lá? Espera aí, pessoal. Irineu, eu vou pedir desculpas em nome da Ju, tá? Porque você foi falar, ela te interrompeu, mas ela te interrompeu porque eu falei demais, viu? Então a culpa foi minha, não foi dela. Não, quer descer tranquilo. Eu ia fazer para arrematar mesmo, mas não fez falta nenhuma. Interrompi ele, então não volta, gente. Pelo amor de Deus, eu não percebi que eu interrompi. Não. Jamais interromperia o meu Irineu. Deixa milhares de... Se fosse o Kleber ainda, essa tranqueira desse Aguinaldo, aí tudo bem. Você vai receber milhares de cartas pelo correio reclamando depois. Fica tranquila, daí você vai entender. Quem que vai dar a dica agora? O Kleber caiu. Aguinaldo.
A Vai casa lá, do Kleber está Aguinaldo. caindo aí. E caiu meu A cenário. casa do Kleber está caindo. Espera aí. Isso vai para o erro de gravação, viu, Vini? Isso vai.